Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre coragem, mas coragem à luz da palavra. Então, se você está meio aí com medo, desanimado, diante desse novo ano, então vamos buscar orientação na palavra de Deus. Bom, a definição da palavra coragem, muitas vezes, é uma definição errada. Tem gente que entende que coragem é sair enfrentando tudo sem pensar em nenhuma consequência. Não, coragem não é desse jeito. Agora, uma coisa é certa, coragem é algo que você precisa buscar em Deus, esse é o primeiro ponto, e você precisa olhar para frente. Pessoas que ficam com medo de seguir em frente, de olhar para frente, não têm coragem. Então, esse é o primeiro passo. Lá em Provérbios, no capítulo 4, verso 25, olha o que o texto nos fala. Diz assim, que os seus olhos olhem para a frente e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Então, o primeiro passo é olhar para frente. E aí você vai olhar e vai ver as batalhas, as dificuldades que estão no caminho, diante de você. E aí nós começamos a entender o que é coragem. E para entender ainda melhor, é um exemplo da Bíblia o que vai nos ajudar. E o exemplo que eu escolhi está lá no livro de Números, lá no capítulo 14. Você vai ver a história do povo de Deus diante da terra prometida, Canaã. E aí Moisés envia os espias para olhar a terra. E aí quando eles voltam com um relatório. Só que eles dizem assim, a terra é até boa, muito boa, mas as cidades são fortificadas, os povos de lá são muito fortes, os exércitos são poderosos, então acho que vai ser difícil da gente conquistar essa terra. Alguns queriam inclusive voltar para trás, voltar lá para o Egito. Então quer dizer, eles se desanimaram, perderam a coragem, exceto 2 homens, Josué e Calebe. E eles disseram, realmente a terra é difícil de conquistar, mas vamos sim conquistá-la pela força de Deus. Deus nos dará esta terra. Então eles entenderam que coragem não é simplesmente não ter medo, é enfrentar o medo. E enfrentar este medo, claro, confiando em Deus. Então esse é o primeiro passo. Coragem não é a ausência de medo, é enfrentar o medo. Agora, a segunda situação é o preparo. Muitas vezes, diante de dificuldades, diante dos desafios da vida, é necessário se preparar. O povo de Deus, várias vezes, teve que se preparar fisicamente e, claro, espiritualmente, para enfrentar as batalhas que estavam diante deles. Sabe quando a pessoa vai fazer uma prova, aí fica esperando lá, eu vou esperar um download dos céus da matéria, sendo que nem estudou? Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Muito pelo contrário. O que a palavra nos mostra é que é necessário se preparar. Mas principalmente buscar ao Senhor. Preparo espiritual. E a última questão, que na verdade não é a última, mas é a primeira de todas, é a dependência de Deus. É necessário depender de Deus. Josué e Calebe entenderam isso claramente, quando eles dizem, a gente não precisa ter medo, porque o Senhor é que está conosco, Deus vai nos entregar a terra foi prometida por Deus, é Deus quem nos dá força, quem nos sustenta. E isso nos mostra claramente que as dificuldades irão, mas o Senhor é conosco, o Senhor está conosco. Então, não existem vitórias sem o poder de Deus. Não quer dizer que tudo que vamos viver na vida serão flores. Não quer dizer que tudo que queremos vamos conseguir. Mas aquilo que conseguirmos é pela força de Deus. E vamos enfrentar as batalhas e seremos sustentados pelo Senhor. Podemos confiar totalmente em Deus, que Ele é quem nos sustenta, sempre. E a última frase, o último texto que eu quero compartilhar, também da palavra de Deus, que está lá em Salmos, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará.
confia no Senhor e que este ano você possa enfrentar os desafios com coragem, coragem que vem do Senhor. Enfrente tudo que vier, porque Deus é contigo, Deus é conosco. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Grande abraço e até a próxima.